Levante uma pedra que eu estarei lá. Essa é uma das frases emblemáticas que a gente ouve, que a gente vê, inclusive a gente ouve muito no Espiritismo, que Jesus falou: levante uma pedra que eu estarei lá. É isso que a gente vai ver hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. Antes eu queria pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, porque pode ter certeza que quando você se inscreve, a gente expande o Espiritismo pelo nosso país e nosso objetivo é esse. Quanto mais expande o Espiritismo pelo nosso país, maior a caridade que a gente faz pelo Espiritismo. Mas vamos lá, galera, vamos falar hoje desse assunto que é um assunto muito interessante. Levante uma pedra e eu estarei lá. Por que Jesus quis dizer isso na época? Por que ele disse isso? A gente vive momentos conturbados em todos os nossos passados, todos os nossos pretéritos, nossa história, como ela é uma história ainda de mundo primitivo, história de mundo, de planeta de prova e expiação. Esse tipo de situação ele acontece justamente para a gente no futuro compreender, porque esses escritos eles vão ficar para a eternidade. Só se dizimar nosso planeta Terra, não? E isso não vai acontecer. E isso vai sendo passado sempre para frente. E eu não estou fazendo críticas, eu só estou falando de questão de compreensão e entendimento dos nossos livros sagrados. A desnecessidade de ter vamos dizer assim, um templo. O templo ele é necessário, esse templo físico que nós entramos, ele é necessário para a gente chegar a Deus, para a gente encontrar Deus, ou senão para a gente conseguir compreender Deus ou evoluirmos. Afinal, ele é necessário ou não? Muitas pessoas falam: não, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a federação, você tem que ir para o culto, você tem que ir. Porque se você não for, você está pecando, você está errando com Deus. E a gente chega assim à pergunta: mas aquelas pessoas que simplesmente desconhecem ou não têm possibilidade, por exemplo, de irem a um templo desses, será que essas pessoas elas estão evoluindo menos? O desconhecido para essas pessoas, elas serão julgadas, elas serão punidas pelo fato de elas não irem, por exemplo, a uma igreja? Veja, eu não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja. Não estou dizendo que você não tem que ir para um centro espírita, para uma federação. Até porque a minha opinião é de que a gente tem que ir sim. Sempre a gente tem que ir, se a gente enxergar uma necessidade. Quando você vai, por exemplo, tomar um passe, nossa, como você sai bem. Como você fica revigorado. Pessoas ali aplicando o passe em você. Você sai de lá outra pessoa. Se aquilo te faz bem, vá. Se você falar assim: eu tenho que ir todo dia, vá todos os dias. Mas não vá à igreja, a um centro, como uma ideia de obrigação, porque se você não for, você vai ser punido, você vai ser punida. Não vá, não deixe de ir para uma igreja com a cabeça de que é um pecado. Vá porque o seu coração pede. Vá porque você se sente bem. Vá porque aquilo é importante para você. E é por isso que a gente vê que hoje os templos existem. E eu sou muito a favor da existência dos templos sagrados. De uma forma geral, estou dizendo. Seja igreja, seja centro espírita, não importa. Por que é importante? Porque muitas pessoas que estão aqui no nosso planeta hoje, assim como você, assim como eu, a gente está passando pelo processo da evolução humana, da evolução espiritual. E ainda existe a necessidade, pelo menos nesse momento, de nós irmos a um templo sagrado para a gente tentar chegar mais perto de Deus. Seja porque naquele tempo haverá muitos espíritos desencarnados, até mesmo encarnados, que estão ali para prestar esse serviço a você, para te ajudarem. Você tem o livre arbítrio para você fazer o que você quiser. Só que da mesma forma, se você sente essa necessidade, e isso existe de fato pela nossa atual evolução, você deve ir sim. Pode ser que você tenha pensado: o Anderson vai falar que não precisa de igreja, não precisa de templo, não precisa de nada, que eu faço tudo em casa. Muitas vezes não. Muitas vezes, pela nossa atual condição, a gente precisa ir sim. Mas, como eu disse, não vá a um templo sagrado
porque se você não for, você vai ser punido. Você, por exemplo, todo domingo ou todo sábado você vai ao templo porque você acha que se você não for é um pecado, você está pecando com Deus, você está deixando de lado Deus. Não é. Naquele momento que você não for, não é um pecado. É simplesmente, às vezes não deu para você ir, às vezes você está cansado. O ser humano fica cansado. Mas se você não for e ficar pensando, eu deveria ter ido, vai acontecer alguma coisa comigo, esse tipo de pensamento só vai te prejudicar. A religião, ela é muito importante, porque ela tem fases. No início, por exemplo, de séculos atrás, a religião, ela vem no momento para impor um medo. Esse medo que a gente fala que a religião impõe, não é porque você vai ser punido, é porque na nossa atual condição passada, a gente precisaria de alguém, entre aspas, para nos brecar. Por exemplo, vamos dizer numa situação bem absurda, não era pecado você tirar a vida de alguém. Não era pecado você olhar assim, por exemplo, várias pessoas e falar assim, bom, eu quero sobreviver e se tem uma coisa aqui para eu me alimentar e tem várias pessoas, eu vou matar um monte aqui porque vai sobrar mais coisas para mim. É como um animal que faz hoje, um leão, por exemplo. Ele é capaz de tirar a vida de filhotes que não são seus, porque aqueles filhotes vão gerar contra ele uma competitividade. Ele é o rei da selva. Mas por que o leão faz isso? Pela irracionalidade dele, pelo pensamento primitivo daquele animal. E nós fomos primitivos. Então a igreja, nesse momento, a religião, de uma forma geral, ela surge para impor esse medo no ser humano, para ele compreender. Opa, peraí, se eu fizer isso, tem alguém lá de cima que vai me punir. Nesse sentido que existiu, que a gente volta a falar lá atrás, por exemplo, do olho por olho, dente por dente. A pessoa muitas vezes ela não deixou de tirar a vida de alguém porque ela ficou pensando, nossa, mas o meu coração diz que é errado. Muitas vezes não, porque ela não atingiu nem isso, mas ela deixou de tirar a vida de alguém porque ela sabe que alguém lá em cima, no caso Deus, tiraria a vida dela da mesma forma, ou alguém tiraria a vida dela aqui na Terra da mesma forma. Mas se não existisse, por exemplo, a religião dizendo isso, que era o caos, você poderia sair tirando a vida de qualquer pessoa, porque você não vai ser punido, não vai acontecer nada. Não existia naquela época nem o pensamento de que você tinha uma alma, um espírito. Talvez o pensamento fosse só a lei da sobrevivência. E aí a gente volta a falar, mas será que Deus puniria essas pessoas? Nossa, eu tô com medo. Percebe? E quando a gente volta a falar então aqui sobre o templo, sobre a necessidade ou desnecessidade de você ir a um templo para chegar mais próximo de Deus ou para você evoluir espiritualmente, eu jamais condeno as pessoas que vão sempre. E eu também não condeno a pessoa que não vai. Eu digo condenar no sentido de que eu não vou julgar essas pessoas, porque eu já julguei demais. E assim como eu faço o vídeo para você, esse vídeo também é para mim, para eu aprender a não julgar as pessoas que vão e aquelas que não vão a um templo religioso. Tudo depende da nossa necessidade e desde que a gente encare uma situação dessa para que a gente possa evoluir e não aquele olhar de que Deus vai me punir se eu não for à igreja. Não existe, pelo menos nesse momento, de acordo com o Espiritismo, essa necessidade. Mas o que existe é, no seu coração, você acha que você deve ir nesse momento para você se sentir melhor? Vá. Você vai se sentir melhor? Vá. Mas no seu coração, você sente, se eu não for, eu serei punido? Não pense assim. Não pense assim. Tudo bem? Esse foi o nosso tema de hoje, espero que você tenha gostado. Peço novamente para você se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.